Fala galera da advocacia, nesse corte do TreeMindCast a gente fala diretamente para você advogado e advogada que quer aprender a captar clientes, mas de uma forma bem diferente. A gente fala nada de marketing jurídico, a gente fala de uma estratégia muito boa e a gente trouxe o Márcio Matias, que é um cara não tão tradicional do direito, mas que tem uma visão muito interessante sobre a advocacia e principalmente sobre essa parte de prospecção de clientes. Só para você entender quem que é o Márcio, o cara já conseguiu protocolar mais de 13 mil processos previdenciários no escritório dele, utilizando as estratégias que ele conta aqui nesse vídeo. Então fica até o final que eu tenho certeza que vai te gerar muita coisa boa para você conseguir aplicar aí no seu escritório também. Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast por aqui. O episódio de hoje, como sempre, é muito especial. A gente vai falar sobre como gerar negócio na advocacia, mas de um jeito bem diferente daquilo que você está acostumado. A gente vai falar de algumas histórias aqui muito massa que eu tenho certeza que vai abrir a tua cachola aí se você está pensando que é só indicação. Nem marketing jurídico não vamos falar hoje, tá? Vamos tentar falar pouco, porque temos um cara aqui que é um especialista. Vou dar só um spoiler, ele já fechou mais de 13 mil contratos previdenciários. A gente vai fazer perguntas capciosas aqui, porque ele já enfrentou diversas dificuldades ao longo da trajetória dele. E ele disse pra gente vai responder aquilo que ele puder, né? Então a nossa função aqui é extrair o máximo possível do Márcio. Então, Márcio, primeiro, obrigado aí por ter aceito o nosso convite, tá? Obrigado por participar e dividir um pouquinho do teu conhecimento aí com o nosso time. Eu que agradeço de participar, poder ver essa juventude agora correndo atrás do trabalho, que não é fácil. Com certeza, o marketing e vendas não é o caminho que todo advogado sonha, né? Todo mundo sonha em trabalhar com direito, peticionando. Mas se você não tiver alguém fazendo marketing ou vendendo, o negócio não anda. Complicado, então, né? Obrigado. E também estamos com o Matheusão aqui, o Matheus Aguirre, que já é sócio aqui do podcast e conhece várias histórias do Márcio aí, Matheus. Então ajuda a gente a arrancar tudo. Eu vou tentar arrancar tudo que eu puder aqui dele, fazer ele passar vergonha. Ó, vou dar um spoiler do Márcio, depois ele vai contextualizando no meio das perguntas aqui, mas o Márcio é formado em Direito pela Unibrasil desde 2006, então um pouquinho mais de 16 anos aí, já advogou para o escritório Mino e Matias Advogados, que é sócio desse escritório até 2015. Depois você corrige aí, tá, Márcio? Em 2015 ele foi para o mundo dos negócios, tem um monte de história, coleciona histórias no mundo de franquias, então prestou muita consultoria para quem tinha grana para investir, não para uma franqueadora. Então ele vai contar várias histórias super legais. E agora, em 2022, voltou. Nós vamos começar perguntando para ele por que ele voltou, já. Mas além dos 13 mil contratos previdenciários que ele fechou numa época, que eu gostei que ele chamou da época de ouro do previdenciário, ele vai contar por que era a época de ouro, né? A gente vai perguntar para o Márcio como é que ele fez para fechar tanto contrato assim, se ele teve algum problema, quais foram as principais dificuldades, né? Ele tinha um time de atendimento fortíssimo nessa captação de clientes, a forma como eles trabalhavam, então aqui tem um baita aprendizado. E também, para finalizar aqui, ele é conselheiro aí de investidores, principalmente nessa área, mesmo tendo saído das franquias, você continua prestando um conselho ainda, não é isso? Então tá bom, legal. Então, Márcio, vou começar mandando pergunta aqui para você, a gente vai batendo, vai trocando essa bola. Primeira pergunta, assim, para dar um contexto, assim, por que você voltou agora, no momento em que o pessoal está dizendo que o direito, pelo menos algumas pessoas, né, não cabe mais gente, né? Tem advogado demais, a gente vai bater agora na feira, a gente ficou sabendo, né, Matheus? Vai bater 2 milhões em 2023. Por que você está voltando agora? O que te dá essa segurança, né, de ter saído e voltar e falar, porra, deixa que eu sei fazer? Então, vamos por partes. A advocacia foi até 2015, que realmente foi a época de ouro do previdenciário, quando houveram muitas mudanças na legislação, então muitas ações tramitando na justiça, só que eram ações na época realmente massificadas. Você olhava, a pessoa sem INSS ela já saía com direito a alguma revisão. Então foi uma época que qualquer pessoa tinha direito. Então era muito fácil você achar o cliente. Você não precisa ter que correr muito atrás deles. Ele estava na rua. Se você abordasse as pessoas da rua, saindo do INSS, provavelmente você tinha alguma coisa para fazer, sabe? O requisito era estar aposentado. Na época, o requisito era estar aposentado. Exatamente isso. Tinha uns cabelinhos brancos passando semáforo, você já, opa... Tinha. E de 2006 até 2015, era uma matéria tratada como um subdireito. Tanto que pouquíssimas faculdades tinham um curso, um treinamento formal. A maioria não teve. E quando eu caí no previdenciário de paraquedas, sabe? Porque eu trabalhava com meu irmão, advogado do Banco Itaú, saí, fui advogar no carteirão, né, no bandejão para fazer tudo. E quando eu vi a realidade, falei, cara, fazer tudo não dá certo. Eu vou fazer tudo, não vou fazer nada. E comecei a pensar o que fazer e fui atrás do que as pessoas não estavam fazendo. E, incrivelmente, assim, existia... Na época, o ouro era direito trabalhista.
todo mundo que virava trabalhista. Era trabalhista e bancário, trabalhista e bancário, trabalhista e bancário. E chegou o momento, eu falei, poxa, mas o que tem além do trabalhista? A gente começou a ver que assim, o trabalhista gerava muito reflexo no previdenciário. E os escritórios trabalhistas faziam muito trabalhista e eles não tinham ninguém para fazer o previdenciário. Então eu comecei a estudar, me inteirar da matéria e comecei a conversar com os advogados e fazer parcerias. Foi assim que o negócio começou a andar. E a gente via assim, cada trabalhista gerava reflexo no previdenciário. Trabalhista, reflexo no previdenciário. E o trabalhista não fazia. Então eu falei, pá, vou começar a conversar. E aí, a minha função, eu larguei um pouco a parte de direito, aprendi o básico para executar, e o meu negócio era ficar visitando escritório. Só fazendo parceria? Só parceria. Escritório foi assim que começou. Trabalhista. Então, saía a sentença de procedência trabalhista, a gente pegava essa sentença e a gente fazia a verbação no INSS. Se ele estava aposentado, a gente ia fazer juntamente a ação para cobrar os atrasados dessas diferenças que a empresa recolheu para o segurado. E o negócio começou a crescer, porque ninguém fazia crescer. E daí, claro, você começa a entrar nesse mercado, você vai vendo oportunidades. E que a gente começou a ver que, assim, quem na época aposentava por invalidez, ou pensão por morte, ou auxílio-doença, auxílio-acidente, o INSS não calculava corretamente. A gente foi para um nichozinho dentro do mundo do previdenciário. E aos poucos eu fui migrando para esse nichozinho e largando a parceria que foi o início, né? Isso aqui. Época de ouro. Você começou um full service dentro do previdenciário, depois você nichou dentro do previdenciário. Exatamente. E ficou só com invalidez, é isso? Só com invalidez. Caramba, velho. Só com invalidez. Olha que massa. Então foi uma única ação e a nossa metodologia assim, de início, de abertura, era justamente assim. O advogado trabalhista era o nosso cliente principal, porque ele era a porta de entrada. Era muito difícil eu chegar na rua abordar uma pessoa. A tua prospecção não era clientes final, você prospectava advogado, prospectava escritório. Exatamente. Que legal. E daí o advogado começava a falar, mas tem um funcionário da empresa que se machucou vindo para o trabalho. Tava em casa, torceu o pé. E daí eles não faziam, ninguém fazia esse trabalhista e começava a mandar. E o negócio começou a crescer. Esse é o auxílio-acidente e também auxílio-acidente de trabalho, auxílio-doença. Auxílio-doença, em regra do auxílio-doença. Olha aí. Mas o acidente de trabalho também... O acidente de trabalho vira o previdenciário, vira uma aposentadoria por invalidez, dependendo do acidente, dependendo do grau, vai para perícia. Tudo é perícia, no INSS ou na justiça. E eles veem o grau da invalidez e se ela é permanente ou provisória. E para cada categoria tem um benefício. E nenhum advogado trabalhista fazia. Era assustador que você tinha um baita de um nicho. A Justiça Federal, na época, muito rápido. Os processos demoravam 6 meses para sair o pagamento e ninguém pegava. Caramba. E a gente ia conversar com os advogados, com o pessoal do meio. Você fala, mas isso é uma submatéria. Você não dá dinheiro, é tudo pequenininho. Tudo açãozinha. Realmente, eram todas ações pequenininhas. Estão falando de quanto, Márcio? Da época, eu falo de R$2.000, R$4.000 o valor pro cliente final. Acumulado. Pro cliente final. Cliente final. Pegava 30%. Só que aí você trabalhava no volume. Tinha que ser volume. O que você fazia por mês? Quanto eu fazia? Não, de processo, né? De novos clientes, entrantes, assim, né? Trabalhando no pequenininho. Ele foi uma progressão geométrica. No início, era eu e mais um. Então, era visitar advogado por advogado, pegar a carteira dele que ele já tinha, ver o que tinha de potencial naquela carteira e fazia parceria no meio a meio. Você chegava até pra gente desenhar uma linha de raciocínio aqui, né? Mas você chegava no advogado, ele nem sabia, o cliente às vezes nem sabia que tinha aquele direito. Nem sabia. Cara, ó, aqui de 10, 3 tem. Isso, a gente começava a conversar com os advogados. Você teve uma sentença trabalhista favorável? Várias. E você averbou no INSS? Não. Opa, então você pode fazer a averbação. Se o teu cliente já está aposentado, vai aumentar o benefício dele. E se ele não tiver aposentado ainda, ele vai ter ali o cômputo para, no final, quando ele for fazer o requerimento, a documentação já está pronta, tanto o tempo de serviço quanto os valores, ele não vai precisar fazer o reajuste futuro. Então a gente vendia como se fosse um pré-serviço para o cliente, sabe? E tudo na parceria, assim, era incrível, porque ninguém fazia. Então a minha função era pegar a lista dos escritórios trabalhistas e ligar. Descer a lenha. Mas depois você começou contratando gente, que no momento que o bicho pegou, assim, que você começou a falar, de 10, 15, 20, 30, como é que foi? Eu até estava conversando com o Matheus sobre isso, né? Uma das maiores dificuldades é delegar, né? Então, era eu e empresa, eu e escritório sozinho, e conforme o trabalho de escritório começou a aumentar, ou eu parava de fazer novas parcerias ou começava a contratar gente. E aí foi começando a contratar gente. Começamos com o estagiário, que era a parte processual, meio já prontinho.
E a gente só fazia o acabamento das peças. Daí depois começou a gerar muito atendimento. Daí vem secretária, atendente, call center passivo. Daí o negócio começou. Daí começamos a migrar de estado. Então o Paraná já começou a ficar pequeno, a gente já começou a ir para outros estados. A gente foi para o Nordeste, Mato Grosso. E tudo... Isso com base aqui? Ou aí como é que atuava nesses estados? Tudo aqui. Tudo digital. Então na época não existia o digital, era telefone. Telefone. É o que a gente era um call centerzinho mesmo. Mas aí como é que fazia? Você mandava uma procuração pelo correio? Não, como era com os escritórios já tinham contato com os clientes. Era parceria da Era parceria. Eu não tinha ponte feita. Então eu era como se fosse um advogado interno dos escritórios, só que não era. Que legal. Você era o departamento previdenciário desses escritórios. E comercial do meu. Então a ideia era ficar... A meta era assim, às vezes fazer 100, 120 ligações num dia para advogado para fechar. Você pegava o telefone? Eu pegava o telefone. Headsetzinho, aqueles calcetas antigos, cabinho que você ligava. Cara, aí tem um aprendizado animal, né? Você falava com 100, 120, fechava com quantos? Você dá um aprendizado. Quantos não você tomava, melhor colocar? 99% não. Cara. Porque o pessoal pensava assim, a informação é boa, vou fazer sozinho. Então a gente começou a perceber o seguinte, quem fazia parceria com a gente era o cara que realmente já estava também com um trabalhista bem estruturado. Assim, para ele não era interessante ter essa carteira. Perdeu o foco, exatamente. Faz então, sentido. Os escritórios muito pequenininhos, os menores advogados eram onde a gente mais tinha resistência. Porque eles tinham tempo para estudar, para fazer, para conversar com os clientes. Tipo, se você ligava para 120, fechar 5 era bastante. A nossa meta era mais ou menos de 5 a 10 por semana do escritório de advocacia. E você ligava por 120 dia na semana, então era tem muito, 500 ligações. Então na época pré-WhatsApp, né? Então não existia o WhatsApp, então a gente não conseguia mandar. A gente mandava muito e-mail, mas já tinha um spam, então não era eficiente. E nessa época o pessoal atendia o telefone, né? E quando a gente liga para escritório de advocacia, a gente tem a barreira que é a secretária, né? Sim. A função dela é filtrar a quantidade de vendedores enchendo o saco, exatamente. Então a nossa primeira inicial era passar e criar um relacionamento com a secretária para que ela faça. O que mais funcionava? Para a secretária? Cara, o sorriso no rosto e ser amigável. Porque ela recebe gente com pitch de venda o tempo todo, querendo vender. Então assim, a gente tentava não vender. A gente tentava conversar, saber se mexia com o trabalhista, se tinha muitas ações. A gente fazia mais perguntinhas para fazer uma pré-qualificação. A gente sabia se essa pessoa tinha pouco processo. Já não valia a pena. Não, valia a pena, valia. Um caso pra gente valia. Sim. Mas assim, essa pessoa ia ter tempo para fazer sozinha. Ela ia parar, estudar, montar a petiçãozinha dela, copiar, etc. Então o nosso negócio era escritórios que estavam crescendo, sempre. E os caras de nicho também, né? E de nicho, nossa, era trabalhista. Não, digo assim, os de nicho, né, que já estavam no nicho trabalhista só, porque o cara entende, fala, não, eu tô nesse nicho, não vou sair. Não vou sair, né? exatamente isso. Eu vou me meter em outra coisa, né? O cara que tá no começo, topa abraçar tudo, ia pegar o previdenciário pra ele também. Daí, cara, na época tinha os nossos concorrentes que... Onde que o trabalhista, assim, lá no passado, tinha também uns atritos, os próprios advogados, os sindicatos, né? E o sindicato, ele tem estrutura, na época eles tinham muita receita, então eles tinham trabalhista, previdenciário, civil, eles tinham tudo. Então, os próprios trabalhistas também brigavam ali, tinha um sindicato que ficava junto, então assim, era um mercado. O sindicato era quase um escritório. Era quase um escritório, exatamente. Porra, nós podemos fazer um podcast, olha aí uma pauta, hein, cara, o retorno dos sindicatos. Uma volta do Lula, será que os sindicatos voltam? Tá prometendo. Dá uma volta legal, mas não vamos fugir do foco. Ô Márcio, e aí, como é que foi a continuidade? Que momentos que você teve? Só para pegar um gancho aqui, o ponto da virada na tua percepção, no teu negócio, foi assim, cara, que marcou... E depois vai contextualizar com o que você vai fazer hoje, né? A tua estratégia que você pode complementar. Foi, de fato, fazer essas ligações, foi fazer o cold call que a gente chama, que é friamente entrar em contato. Ninguém fazia nada disso. Podia até fazer, a gente não conhecia. Então, como a ideia surgiu com parcerias, a ligação era o que a gente tinha de ferramenta para trabalhar. E depois que a gente começou a ver que assim, o trabalhista era bom, gerava reflexo, dava dinheiro, pagava as contas do escritório. Só que assim, estava começando a surgir na época uma revisão melhor. Daí a gente falou, opa, aí é que começou a gente realmente a pivotar o negócio. Então, começamos a parar um pouco a parceria e começamos a pensar, aonde que esse cliente que é aposentado, pensionista e recebe auxílio de doenças está? Tá? Então a gente começou a... foi quando você começaram a nichar que você falou. Que a gente pegou de 20 teses, produtos jurídicos que a gente tinha, a gente começou a focar em 2.
E claro, para ver qual que ia andar melhor, né? Porque a gente tinha duas ações na época, uma que era na Justiça Estadual, que na minha lembrança era bem devagar e ainda é, tanto que os processos que ainda estão se arrastando são os da Justiça Estadual. Você ainda tem processo dessa época? Tem processo que tá começando a querer sair agora. Opa! E revisão. E a Justiça Federal sempre foi muito séria. Legal. Então a gente começou a perceber, opa, hora de migrar para esse tipo de ação. Faz sentido. Só que era uma ação, hoje eu não vejo mais no mercado. Até a estrutura que a gente está reabrindo o escritório, ela está mudando. Porque antes a gente falava que era ação de massa. Hoje a gente não conseguiu mais ver ação de massa. Agora são ações de nicho. Massa é quando todo mundo tem direito. Assim, uma pequena parcela... É um direito massificado. Né? Massificado mesmo, sabe? Não precisa ser nichado. Perfeito. E a gente começou a perceber que, assim, na época, todo mundo tinha direito. Assim, se não tinha direito, o tio tinha, o vizinho tinha. Então, e como eu sempre fui comercial, falar, correr atrás, eu tive uma certa facilidade. E qual foi a migração? Onde que as pessoas mais precisam mexer no benefício dela? Ela está recebendo menos, só que ela não sabe. Onde que essa pessoa bate, cara? A gente começou a ver empréstimo consignado. O cara ia fazer o empréstimo, a margem dele já estava toda utilizada, então ele não conseguia. Então, o meu primeiro caminho foi assim, cara, vamos começar a conversar com todas as empresas de empréstimo consignado, que é o mercado... Bem legal a mentalidade. Tem que gastar sala de sapato. Daí foi onde a gente começou a conversar com todas as... tá aparecendo muito caso de aposentado e pensionista que... Não tem limite. Que já não tem mais limite para emprestar. Cara, tudo batata, não tem. É certo. Então, eles pagam 3, 4 parcelas, espera ele abrir um pouquinho mais, refinancia. Caraca. E daí a gente começou a ver, opa, então esse cara é um bom parceiro comercial. E só fazendo um adendo, né? Não sei se é dessa época, né? Lembra que Curitiba, agora eu não sei mais, faz tempo que eu não vejo isso. Aliás, eu andei indo, não vi mais, não sei se pode, né? Mas os caras saíram no centro de Curitiba, né? Dominado. Daqui, dominado. Esses caras, cada portinha. Mas e os caras com plaquinha, aposentados e pensionistas, né? Na TV, o tempo todo. Não deve ser só em Curitiba, né? Que nos acompanha em outras cidades. Não tem mais plaquinha, mas tem muito ainda, assim. Até nos bancos, né? Os grandes bancos, o cara entrava, tinha uma pessoa lá, eu sou aqui a prospectadora só de aposentado e pensionista. Foi uma febre isso aí. Tanto que, os velhinhos estão pagando até hoje. E por muito tempo também, de 2006 a 2015, os bancos grandes estavam começando a criar o interesse. Então você teve banquinhos menores, BMG na época. Um banquinho pequeno. Não. Hoje é muito grande, mas assim, na época eles começaram focado no consignado. E deu certo. Tinha mais o Cruzeiro do Sul, cara, que foi vendido, quebrou, nem sei o que é o Cruzeiro do Sul. Eu tô lembrando de um negócio aqui, tem um amigo, um amigão aqui, ele tá falando o nome, faz tempo que eu não vejo ele, mas o pai dele tinha uma empresa de empréstimo consignado, que era só isso aqui, cara. E um dia ele, o moleque tinha uma vida legal e tal. Pô, como é que é lá o negócio do teu pai? Como é que é? Não, então a gente empresta dinheiro só pros velhinhos. Mas só pros velhinhos? Só pros velhinhos. Mas como é que é a taxa de juros? Daí ele falou 12, 15. Daí eu falei, isso no ano? Daí ele falou, não, no mês. Nossa. Caralho. Velho, é bizarro. Eu não sei se continua assim, dadas as proporções. Mas teve um período, isso faz um tempo já, que era isso aí, velho. Lógico, nós estamos falando da juros do cartão de crédito. Da mãe de Ilma também, que estava um pouco mais alto, mas teve períodos diferentes. Mas assim, cara, não era normal. Não era anormal você achar um 10% não pensionista. Imagina 1000% um ano. É muita grana, velho. E foi uma época boa, porque sabe, o empréstimo na época era limitado a 20%. E daí o governo foi dando crédito, foi aumentando a margem, foi para 25%, 30%. Daí eles começaram a ver que o pessoal começou a ficar hiper endividado, eles começaram a limitar as taxas de juros. Então teve um movimento assim que esse mercado, coincidentemente, começou a abrir também, e junto com a gente. Então a gente começou meio que navegar meio que todos de mãos dadas. Não eram tantas empresas, então a gente teve a oportunidade de conhecer praticamente todo mundo que tinha um comércio de crédito consignado. E a gente começou a ver, opa, tá aí é uma fonte de potencial indicação. Entendeu? Daí a gente começou a ver, assim, onde mais as pessoas que estão com problemas de saúde ou estão se aposentando vão buscar auxílio. A gente começou a associação de bairro. A associação de bairro, os caras conhecem todo mundo do bairro. Então, assim, se você conhece o presidente da associação, ele sabe onde mora o aposentado, onde mora o pensionista, qual pessoa tem deficiência, ele sabe tudo. Então, mais uma vez, a gente começou a conversar, abrir um canal de conversa com esse público, cara. E assim, foi N estratégias que a gente foi usando, algumas muito efetivas, outras não tão efetivas. O que você tentou que não foi efetivo? Que não faria lá atrás? Você não faria de novo agora. Cara, vou te falar que o maior erro, talvez tenha sido... Toda hora aparece uma ação nova, uma tese nova,
E quando você começa a navegar por muita coisa, você perde o foco. Você fica doido. E fica muito difícil você achar o canal de prospecção correto, sabe? Então, teve muitas ações que apareceram, revisão da contribuição sobre o 13º, que afundou, na época a gente chamava de artigo 29, parágrafo 5º, que era quando intercalava benefícios por incapacidade com tempo de contribuição, que foi para frente, foi para trás, foi e voltou. E toda vez que a gente desfocava, a gente perdia tempo. Sim. Porque a gente quer achar um novo nicho, Construir toda a máquina de novo. achar onde essas pessoas estavam, como que eu ia ter um agente de ponte para fazer essa conexão. Porque você não vai ficar na rua abordando as pessoas, e as pessoas vão ter medo, então você tem que ter uma estratégia de aproximação. Então o cara tá tomando cafezinho para não prestar, fala, mas acabou a tua margem? Ah, poxa, não dá para emprestar, mas já fez a revisão toda que eu fiz? Ah, não pode. Opa. Então, esses sitezinhos que você vai ter. Hoje, a facilidade é muito maior. Você joga no Google, tá a resposta. Mas lá atrás não foi. E uma das que o Matheus tem me ajudado é nessa reinvenção dos novos negócios, só que sim, sem abandonar também o old school, né? Porque todo canal de marketing ele satura uma hora. Sim. Então, a gente vê o previdenciário. Meu foco inicial agora na retomada foi: vou voltar para o previdenciário, que é a minha zona de conforto. A hora que a gente começa a ver o marketing digital Dos caras. do direito previdenciário, você desiste. Exato. Hiper saturado, sabe? É muita gente divulgando o mesmo serviço para o mesmo público. Faz sentido. Eu hoje, se fosse voltar, eu voltaria para o método antigo. Porta em porta, parceria, achar alguma ação que casa. Isso ainda é um diferencial. Mas é um formato que validou pra caramba. Isso que eu percebi da Ele tua funciona. fala. Você começou lá né, na primeira tese com parceria com o escritório trabalhista. Depois partiu pra parceria com a associação de bairro. Agora a parceria com a Zero. Então eu vejo que isso ainda é um método que funciona, cara. Então replica pra qualquer começo, né, estratégia. O relacionamento pessoal, por mais que a gente tenha toda a tecnologia, o relacionamento pessoal ainda vai ser o contato do futuro. Total. Então, quanto mais você sai um pouco da zona de conforto e começa a... Sim, nem muito para leste, nem muito para oeste. Nem muito para o marketing digital e nem muito também para o network pessoal. Porque no network pessoal, para você ganhar escala, é difícil. Total. Imagina, hoje se eu falo para alguém que a pessoa tem que ficar ligando para loja de empréstimo, ninguém vai fazer. Ou vai ligar para o escritório de advocacia. Pouco advogado vai se sujeitar a ficar ligando para outro colega para oferecer uma parceria. Então... Mas eu acho que esse é o problema. Pouco advogado vai se sujeitar a poucas coisas hoje em dia. Porque quando você falou ligar para 500 pessoas na semana para fechar 5... Cara, isso em fala, 2000 você fala para um advogado hoje que vai trabalhar com marketing digital, que tem que falar com 500 pessoas para fechar 5, o cara já, foda-se. Já desiste. Vale a pena. Desiste. Só que você não pode esquecer que se você entra em um advogado, esse advogado às vezes tem uma carteira de 100, 200 clientes. Então às vezes você está indiretamente pegando 100, 200 ações. Então assim... tudo é canal, você tem que achar o melhor canal pro teu produto, sabe? Bem bacana. E mudou, o mercado mudou. Mudou bastante. Como eu parei em 2015, que essa ação que a gente fez no escritório, que era a revisão do artigo 29, inciso 2º, ela prescreveu. Então quem entrou, quem não entrou, não vai. E na sequência, não teve mais nenhuma ação com esse perfil tão massificado, que eu pudesse correr em qualquer lugar e achar. Realmente o mercado começou a ir para nichos. E quando ele começou para nicho, eu não consegui mais me achar. Isso foi em 2015. 2015. Então, foi um momento que você... Daqui a pouco eu até vou separar num outro bloco pra gente falar só de franquia, porque, nossa, o mercado é animal. Mas nesse momento você falou, puta, vou dar uma pausa aqui, deixou o escritório. O escritório continua? O escritório continua porque os processos não acabam. Sim, porque eu decidi parar de... Você tinha umas buchas pra responder agora, tinha uns prazos pra cumprir. Tinha prazo pra cumprir, tem até hoje. E provavelmente eu vou estar aposentado nos prazos pra estar lá. Juntinho, porque não acaba, sabe? O Paraná é muito bom em termos de andamento. Tem estados que o processo não anda, o processo se arrasta. E faz parte da brincadeira você... Mas 2015, essa massificação acabou no previdenciário. Não tinha mais, desde que eu comecei a ver que tinha nichos. Só que como que você pega uma estrutura que eu tinha inchada, grande, com muitos funcionários, com muitas bases, e como é que você muda tudo? Enxuga isso do dia para a noite? Você não consegue. Com o nicho, ganhando um pouquinho numa ação, um pouquinho na outra. Essa própria ação que eu fiz, se eu não me engano, nesse período de 2008 a 2015, se não me engano, foram 4 ou 6 sobrestamentos que tiveram. Ou seja, você entrava na ação, de repente o STJ sobrestava tudo, parava de ganhar dinheiro.
Caramba. E como é que você mantém a estrutura funcionando? E o teu custo rodando ainda. Aí é o problema de você ter também a hipersegmentação. Você está apostando todos os teus... Todos os ovos os ovos na cesta. Uma revisão da vida toda, que não saiu ainda, tá todo mundo naquela expectativa. Sabe que deu uma caída agora, né? O pessoal começou, todo mundo apostou muito, eu vi que muito escritório apostando. Segura um pouquinho, já tem uns 200 lá, vou deixar pra ver, senão... Porque daqui a pouco, você tem que pensar o seguinte, cada vez que uma ação afunda, você tem que ligar pra cada cliente e falar, então, deu errado. Ele tentou. Fato. Sim, fato. Advogado não é não promete resultado. Mas assim, todo cliente tem a expectativa de ganhar. Ninguém contrata Ninguém esperando contrata perder. querendo perder. Até então. porque tem aquela máxima, né? Que o advogado não perde causa, né? Quem perde é o cliente. Exatamente, sabe? Antes da gente falar de franquia, que eu sei que você tem bastante história para contar ali, o conhecimento para dividir, o que você olha hoje, voltando, assim, que você foi, né, para um outro universo, aprendeu, de certa forma, a se desenvolver, já tinha bastante bagagem, mas aprendeu uma outra visão de negócio. O que você olha hoje nesse momento para voltar? O que você está olhando? Você olha volume de processo, olha potencial de causa, você olha causas, né, que já tem uma sentença mais garantida. O que você está olhando, assim, que você pode dar de dica para criar esse novo produto aí que você vai criar? Hoje, na verdade, você tem que partir do ponto que é o produto. Antes de você procurar o cliente, você tem que descobrir o produto. Esse produto ele tem que ser viável financeiramente, ou seja, ele tem que dar um retorno para o advogado bom. Ele tem que ter número de clientes possíveis. Se eu vou atuar só em Curitiba, tem que ter uma grande quantidade. Se eu vou atuar no Brasil, tem que ter um mercado sim, de potencial cliente. O que é o valor bom, antes de você falar da sequência ali? Quanto menor o mercado, maior tem que ser a ação. O inverso ali, legal. E quanto menor a valor da ação, mais você tem que pulverizar. Então, assim, a matemática... Tem gente que vai atingir a meta de salário ou de renda e vai parar. Tem gente que vai querer continuar crescendo. Então, isso depende muito de perfil. Tem gente que gosta de trabalhar pra caramba. Tem gente que quer 4, 6 horas por dia encerrar o expediente. Então, depende. O ganhar o dinheiro para cada um é relativo. Sim. Agora, na minha visão, o produto, para ele ser viável, ele tem que ter um bom retorno. Legal. Ele tem que ter mercado. E o custo de aquisição desse cliente tem que entrar nessa equação. Porque assim, se a ação é pequena e o custo para achar esse cliente, para prospectar ele é muito alto, eu demando atendente, é uma causa complexa, que vai gerar prova, gerar audiência, o meu custo começa a achatar. Então assim, essa parte você tem que pensar toda antes de começar a tirar para todos os lados. O primeiro passo é achar um produto bom. Legal. Achou um produto? Eu gosto de pesquisar no Brasil inteiro. Tá ganhando em Curitiba, mas pede em Maringá, ganha no Rio Grande do Sul, pede no Rio de Janeiro. Opa, deixa ela no stand-by ali, espera um pouquinho e vai atrás de outro produto. Sabe? Então, a minha visão tem que ser algo, não precisa ser de massa, porque eu não acredito mais na massa, mas tem que ser nichado e tem que ter potencial no Brasil inteiro. Esse é o... Legal. E de onde vem os insights pra você buscar, pra você encontrar esses produtos aí? Aí é que entra a parte... Aí o bicho pega. Quando eu saí do direito, em 2015, e realmente abandonei a... Advogado eu vou sempre ser, não vou deixar de ser. Mas eu parei de ser a linha de frente de novos clientes. Eu comecei a perceber assim, mundo dos negócios, vamos ver o que monta. Aí a gente começou a abrir as empresas da família e nesse mercado a gente começou a ver que relacionamento importa. Então, o que eu já fazia na advocacia, eu transferi para lá. Só que comecei a ir para o ramo de franquias, que daí é um mundo novo, que são receitas de bolo prontas, que são replicáveis. E aí é um mercado que eu acabei seguindo por um tempo. A questão de vendas, que é a minha paixão. Meu negócio é vender, falar com pessoas, conhecer gente nova. Mais importante do que hoje sentar no escritório e ficar dentro. Eu prefiro estar na rua conversando com pessoas. Legal. Então a gente começou a ver que network que funciona. O Matheus a gente conheceu no evento. Aleatório, coisa do destino. Sentou do lado, começou a conversar. E deu certo. Mas isso acontece todo dia. Destino nada, Matheus já tava de olho. Ele confere bastante. Ele tava no radar ali já. O Matheus é rato de evento. Só que e as coisas acontecem pra quem tá aberto, coincidentemente, fiz 130 amizades nesse evento. Foda. Mas é assim que funciona. Conexão. Legal. E a franquia é muita conexão, né? Porque você vai nesse diálogo. Você tem uma pessoa vendendo um produto, que é a unidade da franquia, e você tem um mundo de investidor com dinheiro no bolso, que sim. Ou ele vai comprar uma casa, ou vai comprar um carro, ou vai abrir um negócio. Eles competem entre si por esse dinheiro. E aí, gostou dos insights do Márcio? Cara, ele entrega muita coisa boa mesmo, né?
Cara, só pra te dar um contexto, esse vídeo que você acabou de ver, ele é um corte do episódio 131 do TreeMindcast, que ele tá disponível em todas as plataformas de áudio, mas ele também ficou gravado aqui no YouTube, o episódio na íntegra. Então a gente vai deixar o link aqui em cima caso você queira assistir, porque o Márcio entregou muita coisa além disso que você viu aqui. O episódio tá muito bom mesmo. Se você gostou desse vídeo, claro, não esquece, clique em curtir, ajuda bastante a gente. Compartilha também com seus amigos, com suas amigas advogadas. E claro, se você ficou com alguma dúvida, quer fazer um comentário, uma sugestão, comenta aqui embaixo que vai ser sempre um prazer conversar diretamente com você. Um abraço e até o próximo vídeo.